E aí, investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papo sobre ações. Quais as modalidades de investimento que elas possuem e também falar sobre minha experiência com ações. E, obviamente, te dar algumas dicas para que você possa ter o conhecimento necessário para saber o que é ou não uma boa opção para você investir, baseado, claro, na sua realidade. E também eu preciso salientar que eu não vou te dar nenhuma dica de ativos. Por quê? Como eu disse, esse vídeo é para te oferecer conhecimento para embasar as suas decisões e não para te dizer onde você deve ou não pôr o seu dinheiro, porque essa decisão cabe somente a você. Então, vamos começar nosso vídeo falando de day trade. O day trade são negociações de curtíssimo prazo, realizadas na bolsa de valores. E o prazo é curto de verdade. Um day trade é uma operação que combina a compra e a venda de uma mesma ação em um mesmo dia, pelo mesmo investidor, usando a mesma conta e a mesma corretora. Por isso, a liquidação de um day trade é exclusivamente financeira. As ações, elas não transitam pela carteira de custódia do investidor. Muitas vezes, quem negocia lança a mão da alavancagem, em uma tentativa de ampliar os ganhos. O day trade costuma ter algumas características especiais em relação às outras compras e vendas de ações. As corretoras, por exemplo, elas costumam praticar taxas de corretagem mais baratas do que nas operações tradicionais e a tributação do day trade também é diferente. Por exemplo, um day trade ele paga algo como uns 20% de imposto sobre o lucro capital, enquanto que o swing trade ele paga nas mesmas ações, sendo elas ordinárias 10%, se preferenciais 15%. Um ponto importante que eu mencionei é que esse imposto ele é pago pelo seu lucro e não pelo valor investido. Por exemplo, se você investiu no day trade R$ 5.000 em compra de ações, considerando aí uma valorização de 10%, então o seu lucro foi 5.000 vezes 10%, que é igual a R$ 500. Então, fazendo a conta sobre esse valor, nós vamos ter R$ 500 vezes 20%, que é o imposto que você vai pagar. Então, você vai pagar por esse lucro R$ 100. Mas para vocês terem uma ideia de como funciona essa parte dos impostos das ações. Tá? E já que a gente tocou no assunto de swing trade, vamos falar sobre ele, então. No mercado de ações, o swing trade, de um modo geral, ele investe com um horizonte de alguns dias, semanas ou meses, até um ano. Esses investimentos são considerados de curto prazo, mesmo com a compra e a venda não sendo finalizadas no mesmo dia. Essas operações de curto prazo ainda exigem um acompanhamento constante do mercado, pois se baseiam em achar oportunidades de ganho em pouco tempo. Esse tipo de negociação está entre os mais comuns na bolsa de valores, e mesmo investidores não profissionais, por vezes, aplicam com esse horizonte de tempo em mente. Tá? No entanto, é importante ressaltar que negociar visando o curto prazo tem suas peculiaridades. É recomendável, por exemplo, optar por ações com liquidez elevada para conseguir se desfazer delas com facilidade na hora de encerrar o investimento. Aqui cabe um parênteses, né? Se você comprou uma ação que ninguém busca por essa ação, realmente fica complicado no momento de você vender essa ação. Então, tenha em mente que você precisa de ações que seja de fácil venda. Se você comprou uma ação esperando que ela se valorize, no momento que você precisar vender essas ações, você vai ter aí uma liquidez muito mais fácil, ok? E existe também aí uma modalidade, né, que ela é mais de longo prazo, e é bastante comum ouvir a recomendação de que ações são investimentos interessantes para quem tem o longo prazo como objetivo. Existem algumas razões para isso. Ao comprar ações, o investidor ele se torna sócio da empresa e tende a ganhar junto com ela, conforme a receita cresce e os resultados aparecem.
Isso é claro, não acontece do dia para o outro, ou do dia para a noite, né? Demanda algum tempo de maturação. Também é importante lembrar que, embora reflitam os resultados das empresas, os preços das ações também variam conforme as condições de mercado. É muito comum, né, que alguns acontecimentos transitórios eles causem euforia ou desespero no mercado, o que pode ter um impacto aí direto sobre as cotações. Elas tanto podem subir quanto cair de maneira repentina. Uma declaração negativa feita por um membro do governo, por exemplo, tem um potencial para causar efeitos desse tipo. De uma hora para outra, as ações que você possui pode passar a valer 5 ou 10% menos. Não significa que a empresa deixou de ser uma boa aposta, e sim que naquele momento ela sofreu uma interferência externa no seu preço, tá? Isso acontece muito com, geralmente, empresas de varejo, empresas que são controladas pelo governo. Geralmente, esses anúncios eles acabam aí dando um efeito negativo nas ações, mas ele não se perpetua. Se o investidor tem tempo para esperar, o provável é que a onda negativa passe e algumas semanas depois os preços recuperem. Já se precisar do dinheiro a curto prazo, é possível que acabe aí tendo que embolsar o prejuízo, né? Como nós sempre falamos, as ações, elas são de oportunidade. Se você, no momento em que houve aí uma declaração, no exemplo dado anteriormente, se há um anúncio governamental e as ações, por motivo daquele anúncio, caíram, se você se desesperar e quiser vender naquele momento, você vai acabar aí embolsando um prejuízo. Ao passo que se você entende que esse mercado ele flutua, né, porque o mercado de ações ele é muito volátil, se você entende isso, obviamente, se você já é um investidor com alguma experiência, você entende que você deverá esperar um pouco para essa onda passar e aí sim as ações retomarem o seu rumo natural, né? E uma técnica bastante usada por quem opera no longo prazo é a chamada position trade, né? Em que as posições em ações são mantidas por mais tempo. É uma boa pedida, inclusive, para quem não tem tempo de se dedicar todos os dias a acompanhar o movimento da bolsa, né? Muitos canais, né, na internet, muitos especialistas e, bem, muitas pessoas no mundo financeiro gostam de dizer assim, eu vou comprar ações de uma empresa X porque eu quero viver de dividendos. Sim, vamos entrar agora nos dividendos, né? Que é uma palavra muito famosa aí no mercado. Alguns investidores se interessam mais pelos dividendos distribuídos pela empresa do que propriamente pela possibilidade de ganhar com a valorização das ações. É uma forma de viver de renda operando na bolsa de valores, em vez de com títulos públicos ou papéis de renda fixa. Normalmente, empresas bem estabelecidas, que tenham as suas receitas crescendo de maneira constante e sem a necessidade de muito investimento, são boas pagadoras de dividendos. Por exemplo, as empresas distribuidoras do setor elétrico, elas são um bom exemplo, né? Eles são, inclusive, os mais citados. O seu faturamento, que provém do pagamento das contas de luz, é reajustado periodicamente. Como elas já atendem as principais localidades, também não precisam realizar investimentos muito pesados na expansão de operações. Então, conclusão, sobra mais dinheiro para os acionistas, né? Os dividendos recebidos das empresas podem tanto servir como uma renda recorrente do investidor, quanto podem ser reaplicados na compra de mais ações. Tudo depende dos objetivos e interesses de cada um. E aqui cabe até um parênteses, né? A gente ouve muito pessoas falando a respeito de, eu compro ações e vou viver de dividendos, compro ações de empresas que são pagadoras de dividendos. Bem, isso é bom, não é ruim. Não estou dizendo que é errado pensar dessa maneira. Mas uma coisa que ninguém fala
principalmente em muitos canais pela internet e muitas pessoas que indicam certos investimentos, certos ativos, o que não se fala é que quando você investe em ações de uma empresa, você tem que ter em mente que você está investindo o seu dinheiro, né, comprando ações daquela empresa, e não quer dizer necessariamente que aquele dinheiro que você investiu na empresa vai valorizar. Ele pode, em algum momento, como nós falamos anteriormente aí, por algum motivo que seja, uma ação da Polícia Federal, um anúncio do governo, enfim, pode acontecer um efeito externo que cause aí a queda dessas ações. E aí, o que vai acontecer? Vamos colocar um exemplo aqui, que você, mais uma vez o exemplo dos 5.000. Se você investiu 5.000 reais em compra de ações de, por exemplo, um banco, que seja um banco público, né? Vamos pegar aí um banco que sempre faz financiamentos imobiliários, que é um famoso, aí não vou dizer nome porque não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, nem positivo nem negativo. Mas saiba que um banco como esse, o governo limitou seu crédito. Ele não vai ter mais tanto dinheiro para emprestar ou para ofertar em créditos para as pessoas comprarem algo como financiamentos imobiliários, empréstimos e assim vai. As ações desse banco tendenciosamente vão cair com esse anúncio. E os 5.000 que você investiu, ele já não vai ser mais 5.000. Digamos, vamos colocar um exemplo assim bem forte. Digamos que esses 5.000 representasse um número X de ações que caiu pela metade. Então, você, ao invés de 5.000, você passou a ter R$ 2.500. Vamos dizer que essa empresa, antes desse anúncio, já tinha ali o seu é, dividendo yield pronto para distribuir para os acionistas, né? E foi distribuído os dividendos, que é pago por ação. Então, se você tem um lote X de ações, você vai receber aquele X vezes o valor do dividendo pago por ação, que é diferente para preferencial e para ordinária. As preferenciais, elas já têm esse nome porque elas têm preferência no pagamento dos dividendos. E, se sobrar, paga-se também os dividendos para as ordinárias. As ordinárias têm direito a voto na empresa e as preferenciais não. Só para situar vocês um pouco sobre esse assunto. Então, digamos que você vai receber lá o seu valor X pela sua ação e digamos que esse valor chegou a R$ 300 de dividendos que você recebeu pelo seu lote de ações daquela empresa. Se formos colocar que você tinha R$ 5.000, que caiu para 2.500 por conta da desvalorização, e você recebeu mais R$ 300 de dividendos, então, fazendo uma conta de papel de pão aqui, você teria 2.800, que é muito abaixo do valor que você investiu. Então, entenda que muitas pessoas não te falam que esse dinheiro que você investe, ele pode desvalorizar, como pode valorizar. E você tem que entender que no momento que ele desvaloriza, não é um momento de desespero para você sair vendendo tudo. Você tem que estudar a empresa a qual você vai comprar a ação, você tem que ver qual a saúde financeira dessa empresa, como ela vem se comportando nos últimos meses, no último ano. Todo esse estudo tem que ver o balanço, né, financeiro daquela empresa, que fica disponibilizado, tá, para todo mundo. Quem quiser buscar essa informação, ela está disponível. Você tem que fazer um mapeamento financeiro daquela empresa e saber que, ok, aconteceu esse problema aqui, mas eu posso esperar que eu sei que ela vai se recuperar, tá? Você pode também pegar esse dinheiro dos dividendos e aproveitar essa baixa, você que já conhece, que já fez a sua lição de casa e sabe o que está acontecendo, pegar esse dinheiro e e reinvestir na empresa, comprar mais ações. E aí, ao invés de ter um lote, você tem um lote e um tanto.
E quando ela valorizar, aquele valor que você investiu será aquele valor mais o tanto que você reaplicou. Entende que o mercado de ações, ele se chama variável, não é à toa. Ele é muito, muito volátil. E as pessoas que investem em ações têm que ter em mente que ela tem que ter um conhecimento mínimo da empresa a qual ela pretende investir. Não é simplesmente ouvir que um investidor famoso aí investiu numa empresa que você pode sair correndo e investir nela também. Isso pode ser que se concretize, claro, como pode ser que você dê um tiro no pé. Então, faça você os seus estudos financeiros. Eu vou citar aqui um exemplo, até mesmo para vocês entenderem. Eu perdi dinheiro com ações. Eu comprei ações de uma empresa, uma empresa de telco, né? Não vou aqui falar o nome também, porque vocês sabem, não é esse o intuito do vídeo, mas eu comprei ações de uma empresa de telco. Mesmo eu acompanhando tudo o que aconteceu com aquela empresa, e vendo todas as ações que ela estava tomando, de fibra ótica, rede e tudo mais, mesmo tendo acompanhado tudo isso e entendendo que aquelas ações poderiam, né, sim, valorizar, o pior aconteceu. Essa empresa se colocou num buraco sem fundo e que começou a cair, 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 ao passo que as ações começaram a valer centavos. E do dinheiro que eu investi, eu vi ele derretendo, né? Bem, o que aconteceu? Eu insisti, mantive as posições e a empresa tomou uma decisão de como vou fazer para valorizar essas ações? Vou fazer um agrupamento. O agrupamento ele só pode ser feito em assembleia com a permissão de todos os acionistas que participaram da assembleia. E, obviamente, foi um número mínimo de pessoas que participou, né? E votou-se por agrupar essas ações. O agrupamento foi de 10 por 1. Então, eu tinha, na época, 6 mil ações, que de um dia para o outro se transformou em 600 ações. Em questão de valor monetário, ela manteve o valor e por uns dias valorizou, né? Só que eu tinha 6 mil ações e num outro momento tinha 600 ações. O que aconteceu? Esse agrupamento não deu certo, não surtiu o efeito que eles esperavam e as ações começaram a cair novamente. E depois veio anúncios de que a empresa não estava conseguindo uma recuperação completa e, enfim, as ações caíram, caíram. Hoje eu tenho, hoje essas ações valem os mesmos centavos de quando eu tinha 6 mil ações, valem os mesmos centavos hoje que eu tenho 600 ações. Ou seja, nessa brincadeira, só para vocês terem uma ideia, eu perdi algo como 10 mil reais nesse investimento. Então, entendam, o mercado de ações, ele é um mercado extremamente volátil. Você tem que ter certeza aonde você está investindo. Mas que bom que eu errei no passado, que hoje esse exemplo está servindo para você, né, que está começando agora ou que já tem uma certa experiência, para você entender que não é porque as ações caíram hoje que elas vão continuar caindo amanhã, não é porque as ações maravilhosas de hoje continuam maravilhosas amanhã. Você tem que manter sempre o olho no mercado, estudar a empresa a qual você investiu, para que você não tenha perdas nos seus investimentos, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, que vocês tenham aproveitado essas informações, aproveitado minha experiência com ações. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, dá um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o crescimento do canal. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.